Sua dúvida não é prova de fé fraca. É um convite para algo mais profundo. Muitos cristãos sofrem em silêncio porque temem que questionar Deus signifique falhar nele. Isso é uma mentira. O verdadeiro perigo não é a própria dúvida. É o que você faz com isso. A dúvida é uma encruzilhada, um momento que pode levar ao crescimento espiritual ou à distância espiritual. Confie em mim, o inimigo sabe disso. Satanás prospera a incerteza. Ele sussurra nesses momentos de interrogatório, esperando que você vá embora em vez de se inclinar. A dúvida deve ser confrontada e dissipada. Se ficar desmarcado, torna-se uma arma contra você. Esta batalha não é algo que você pode ignorar. Mas aqui estão as boas notícias: Deus não está intimidado por suas dúvidas. Ele não afasta seu coração questionador, ele refina. Ao longo das Escrituras, algumas das maiores pessoas da fé lutaram com dúvidas, mas elas se fortes do outro lado. Tomás duvidava que Jesus havia se levantado, mas Jesus o conheceu onde estava e revelou a verdade. Gideon questionou se Deus tinha. Eu chamei ele Deus. Eu pacientemente o tranquilizei, levando-o à vitória. João Batista preparou o caminho para Jesus, mas duvidava da prisão. O que Jesus fez? Ele lhe enviou verdade, não condenação. Quando você lida com a dúvida certa, isso não o afasta de Deus, isso o puxa para mais perto. A chave é o que você faz com isso. É por isso que hoje vamos explorar 3 maneiras poderosas da dúvida pode fortalecer seu relacionamento com Deus. Este não é apenas mais um estudo da Bíblia. Esta é uma chamada de alerta. O que você escolhe fazer com dúvida é o que determinará seu destino. Suas dúvidas determinarão a direção de sua fé. Você tem 2 opções: deixe a dúvida afastá-lo de Deus, ou deixá-lo empurrá-lo mais fundo nele. O inimigo quer que você escolha o primeiro, Deus está chamando você para o segundo. A dúvida leva a buscar a verdade. Quando abordado da maneira certa, a dúvida pode realmente se tornar uma força poderosa que nos atrai mais profundamente à verdade da palavra de Deus. Muitos crentes têm medo da dúvida, vendo-o como um inimigo da fé. Na realidade, a dúvida geralmente atua como um catalisador. É um convite divino para pesquisar, questionar e, finalmente, fortalecer nossa compreensão de Deus. Se deixado desmarcado, a dúvida pode levar à instabilidade espiritual. No entanto, quando recebido com uma busca sincera da verdade, torna-se o fundamento de uma fé que não pode ser abalada. Tome Tomás, um dos 12 discípulos de Jesus, como exemplo. Ele andou com Cristo, testemunhou seus milagres e ouviu seus ensinamentos em primeira mão. No entanto, quando os outros discípulos alegaram que Jesus havia surgido, Tomás se recusou a acreditar, a menos que ele visse a prova com seus próprios olhos. Olhe atentamente neste momento. Sua dúvida não era apenas ceticismo, foi a luta de alguém que queria profundamente ter certeza da verdade. E como Jesus respondeu? Não com uma repreensão dura, mas com um convite direto: coloque o dedo aqui e veja minhas mãos. Coloque a mão e coloque-a ao meu lado. Não descrença, mas acredite. A resposta de Tomás foi imediata e profunda. Meu Senhor e meu Deus. Sua dúvida não destruiu sua fé, isso levou a uma das declarações mais poderosas da divindade de Cristo. Esse padrão se repete por toda parte. As Escrituras nos dizem que aqueles que lutam com dúvidas e trazem suas perguntas a Deus geralmente emergem com uma fé refinada e fortalecida. Olhe para Gideon. Ele duvidava, lutou para acreditar que Deus o chamara para salvar Israel e pediu vários sinais. Ele colocou um velo diante do Senhor, precisando de garantia de que Deus estava com ele e em sua paciência. Deus o respondia a cada vez. A dúvida de Gideon não o desqualificou, isso o levou a procurar confirmação e, nessa busca, ele encontrou confiança. Essa confiança o capacitou. Entre em seu chamado com ousadia. A dúvida nos obriga a fazer perguntas difíceis e, quando perseguimos essas perguntas honestamente, elas nos empurram mais profundamente na palavra de Deus. Alguns dos maiores teólogos, pastores e estudiosos bíblicos começaram suas jornadas lutando com perguntas difíceis. Por que Deus permite o sofrimento? Como sabemos que a Bíblia é verdadeira? Deus é realmente bom? Essas não são perguntas a serem temidas.
Quando abordados com um coração sincero e estudados através das lentes das Escrituras, elas geralmente levam à vida. Os Salmos nos dão uma imagem clara disso. Davi, um homem após o coração de Deus, gritou em momentos de profunda dúvida e angústia: quanto tempo, ó Senhor, você vai me esquecer para sempre? Quanto tempo você vai esconder seu rosto de mim? Sua honestidade em questionar Deus não o afastou do Senhor, isso o atraiu para ele. Os Salmos nos mostram uma imagem clara disso. Davi, um homem após o coração de Deus, gritou em momentos de profunda dúvida e angústia: quanto tempo, Senhor, você vai me esquecer para sempre? Quanto tempo você vai esconder seu rosto de mim? Sua honestidade em questionar Deus não o afastou do Senhor, isso o aproximou dele. Suas dúvidas se transformaram em orações, e suas orações se transformaram em adoração. Toda vez que ele questionava, ele finalmente voltou à verdade de quem é Deus. Esta é a beleza da investigação bíblica. Quando trazemos nossas dúvidas a Deus, Ele não nos rejeita. Em vez disso, Ele se revela mais de si mesmo para nós. Até Jesus incentivou a busca da verdade quando disse em Mateus 7:7, pergunte e será dado a você, procure e você encontrará, bata e será aberto a você. Ele não estava apenas falando sobre necessidades físicas, ele estava nos convidando a buscar a compreensão, procurar respostas e confiar que Deus os fornecerá. Fé não é cego, é construído sobre o fundamento sólido da verdade revelada de Deus, e quanto mais buscamos, mais forte é que a fundação se torna. O inimigo quer que você acredite que suas dúvidas o desqualificam da fé, ele quer que você pense que fazer perguntas é um sinal de que você está perdendo o caminho, mas as Escrituras contam uma história diferente. Aqueles que procuram encontrar e aqueles que batem recebem uma porta aberta. Aqueles que perguntam crescem em sabedoria e conhecimento. O verdadeiro perigo não está duvidando, está se recusando a buscar as respostas. Um coração que realmente procura Deus nunca será recusado. O próprio Senhor promete que você o procurará e o encontrará quando procurar de todo o coração. A dúvida não é o fim da fé, muitas vezes, é o começo de uma jornada mais profunda. A dúvida permanece e as perguntas permanecem sem resposta. Os ensaios abalam nossas crenças centrais. Isso nos leva a uma verdade importante: a dúvida cria dependência de Deus. Isso nos faz sentir sozinhos, presos entre crença e incredulidade, sem saber para onde se virar. Mas a verdade é que a dúvida pode nos levar a um lugar de dependência mais profunda de Deus. Isso nos lembra nossas limitações, nossa incapacidade de entender tudo e nossa necessidade desesperada por Ele. Sabedoria e força. Muitas vezes nos sentimos mais perdidos quando estamos mais dependentes de Deus. A história de Job é um excelente exemplo disso na Bíblia. Ele era um homem de integridade, fiel e vertical. Mas seu mundo foi subitamente virado de cabeça para baixo. Sua riqueza desapareceu, seus filhos foram levados e ele estava coberto de feridas dolorosas. Em sua tristeza, ele questionou a justiça e a bondade de Deus. Ele gritou em angústia no Jó 3:1. Eu nasci para morrer, não viver. Saí do útero para morrer, não viver. Sua dúvida não era apenas intelectual, era cru, cheio de tristeza e desespero. Mas mesmo em seu questionamento, Jó nunca deu as costas a Deus. Ele não sofreu em silêncio. Ele trouxe suas dúvidas diante do Senhor, pedindo respostas e buscando entendimento. No final, Jó nunca teve uma explicação completa para seu sofrimento. Mas ele encontrou a Deus de uma maneira que o mudou para sempre. Na presença do Senhor, ele confessou que tinha ouvido falar de mim, mas agora ele me viu. Suas dúvidas não o afastaram de Deus, eles o levaram a uma fé mais profunda. Ele não precisava mais de todas as respostas, ele só precisava do próprio Deus. Dependendo de Deus significa reconhecer que a fé não é sobre ter tudo descoberto. É sobre confiar nele, mesmo quando não entendemos. Davi entendeu isso bem quando escreveu no Salmo 56:3. Quando tenho medo, confio em você. Medo e dúvida andam de mãos dadas. Quando questionamos os planos de Deus, sua presença ou sua bondade, o medo pode entrar. Observe a resposta de Davi. Ele não fingiu que não tinha medo. Em vez disso,
Ele permitiu que seu medo o empurrasse em direção a uma confiança mais profunda. Em vez de deixar a dúvida criar distância entre ele e Deus, ele o usou como uma razão. O apóstolo Paulo sabia o que significava se aproximar de Deus, gritar a ele e confiar não em seu entendimento, mas na fidelidade de Deus. Ele também sabia o que significava depender completamente de Deus. Ele falou de um espinho na carne, um julgamento persistente que lhe causou grande angústia. Ele implorou a Deus que o levasse embora, mas a resposta de Deus não foi remover a luta, mas para lembrar Paulo de onde vem a verdadeira força. A graça de Deus é suficiente para você. Seu poder é perfeito em fraqueza. Este é o coração da verdadeira dependência. A graça de Deus é suficiente quando somos fracos, duvidosos e temos perguntas sem resposta. Sua força é ampliada em nossa incapacidade. Nossa necessidade dele é uma falha em nossa fé. É o que mantém nossa fé viva. Muitas pessoas assumem que fazer BT é um sinal de fraqueza espiritual. A Bíblia nos mostra que, quando trazemos nossas dúvidas a Deus, elas levam a uma dependência mais profunda dele. As constantes lutas dos israelitas com dúvidas, questionando a provisão e a liderança de Deus, e temendo o abandono demonstrar isso. Apesar de sua incerteza, Deus permaneceu fiel e proporcionou. A Bíblia nos mostra que, quando trazemos nossas dúvidas a Deus, elas levam a uma dependência mais profunda dele. Os israelitas no deserto lutaram com dúvidas, imaginando se Deus forneceria, questionando se os estava liderando e temendo que ele os tenha abandonado. No entanto, mesmo em sua incerteza, Deus permaneceu fiel. Ele fornecia maná todas as manhãs, ensinando-os a dependem dele diariamente. Ele os guiou com um pilar de nuvem durante o dia e o fogo à noite, lembrando-os de que eles nunca estavam sozinhos. A jornada deles não era apenas alcançar a terra prometida, era sobre aprender a confiar em Deus completamente. Até Jesus modelou esse tipo de dependência do Pai. Embora ele fosse totalmente Deus, ele viveu um completo maná e ensinava-os a dependentes de Deus todas as manhãs. Um pilar de nuvem durante o dia e o fogo à noite os guiou, lembrando-lhes que eles nunca estavam sozinhos. A jornada deles não era apenas alcançar a terra prometida, era sobre aprender a confiar em Deus completamente. Jesus modelou esse tipo de dependência do Pai. Embora ele fosse totalmente Deus, ele viveu de confiança total da vontade de seu Pai. Ele orava constantemente, procurou orientação e submeteu, mesmo no sofrimento. No jardim do Getsemane, enquanto ele enfrentava o peso da cruz, ele orou: Pai, se você estiver disposto, remova este copo de mim. No entanto, não é minha vontade, mas a sua ser feita. Esta é a imagem final da dependência, trazer nossas dúvidas, medos e lutas diante de Deus, mas a render. Sua vontade é sempre boa. Se permitirmos que a dúvida apodreça sem buscar respostas, isso criará uma distância entre nós e Deus. Mas quando levarmos a Ele, isso nos aproximará. A fé mais forte não é do tipo que nunca questiona, é do tipo que escolhe confiar, mesmo quando as perguntas permanecem. A dúvida é uma oportunidade para dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. A dúvida deve ser confrontada, não negada. Quando o fazemos, cria distância entre nós e Deus. No entanto, quando trazemos nossas dúvidas para Ele, isso nos aproxima. A verdadeira fé não é do tipo que nunca questiona, é do tipo que escolhe confiar, mesmo quando as perguntas permanecem. A dúvida é uma oportunidade de dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em você. É uma chance de deixar o controle se apoiar em sua sabedoria em vez de nossa. É uma chance de avançar na fé, mesmo quando o caminho a seguir não está claro. Isso nos leva à próxima verdade: a dúvida nos prepara para testemunhos mais fortes. Quando caminhamos por estações de incerteza e saímos do outro lado, não somos apenas mais fortes para nós mesmos. Estamos equipados para fortalecer os outros. A dúvida nos sacode ao nosso núcleo. Isso nos faz questionar as coisas que uma vez mantemos com certeza, deixando-nos instáveis. Temos uma escolha: deixe-nos nos esmagar sob o peso da incerteza ou permitir que ela refine e fortaleça a nossa fé. Deus nunca desperdiça uma estação de dúvida quando Ele nos permite lutar com perguntas difíceis.
Ele não está nos preparando para o fracasso. Ele está nos preparando para um testemunho que o glorificará e incentivará os outros. As lutas que você enfrenta hoje e as dúvidas esmagadoras que parecem impossíveis de superar serão um dia as mesmas coisas que Deus usa para falar através de você. A vida de Pedro é um dos maiores exemplos de como render suas dúvidas a Deus se torna o fundamento. Pedro era apaixonado, ousado e de fé. Ele foi o discípulo que saiu do barco para andar na água. Foi ele quem declarou: "Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mas quando a pressão da perseguição caiu, sua fé vacilou. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecê-lo, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Imagine o peso desse fracasso foi imenso. O homem que jurou que nunca abandonaria Jesus agora estava com muito medo de admitir que o conhecia. Quando a realidade do que ele havia feito afundou, Peter quebrou e chorou amargamente. Mas esse não foi o fim da história de Peter. Após sua ressurreição, Jesus o procurou para não condená-lo, mas para restaurá-lo. Em um momento profundamente pessoal, Jesus perguntou: Pedro amou Jesus não apenas uma vez, mas 3 vezes. Apesar de suas falhas passadas, Jesus não o rejeitou. Em vez disso, ele abraçou Peter, orientando-o de volta para o seu purpose. Com ousadia renovada, Peter entrou em seu chamado. O mesmo homem que já teve medo de reconhecer que Jesus passou a milhares em Pentecostes, pregando o Evangelho com confiança inabalável. 3 vezes Pedro afirmou seu amor e, 3 vezes, Jesus o reafirmou. Jesus não o rejeitou por causa de seu fracasso, ele o levou de volta ao seu propósito, e Peter entrou naquele chamado com ousadia renovada. O mesmo homem que já teve medo de reconhecer que Jesus passou a milhares em Pentecostes, pregando o Evangelho com confiança inabalável. Seu testemunho carregava energia porque foi testado. Sua dúvida não o destruiu, isso o transformou. É isso que Deus faz com nossas dúvidas. Ele leva nossas estações de incerteza, nossas lutas, nossa luta livre, e Ele as transforma em testemunhos que podem fortalecer os outros. Quando caminhamos pela dúvida e saímos do outro lado, não saímos mais fracos, saímos com uma fé que tem suas dúvidas são inválidas. Suas lutas não são um sinal de indignidade. Esta é a história que as Escrituras conta. Isso mostra que aqueles que lutaram com dúvida, questionados e tropeços são frequentemente os que Deus usa mais poderosamente. Paulo sabia disso em primeira mão. A fé é uma força que resistiu ao ataque de dúvidas e adversidades. Suas lutas não definem seu valor, nem desqualificam você de serem usadas por Deus. As Escrituras ficam em oposição direta a essa narrativa falsa, mostrando que aqueles que enfrentaram com dúvidas, aqueles que questionaram, e mesmo aqueles que tropeçaram são frequentemente os próprios que Deus usa mais poderosamente. Paulo, um homem que nem sempre era crente, é uma prova dessa verdade. Uma vez que um perseguidor apaixonado dos cristãos estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Mas então, no caminho para Damasco, ele encontrou Jesus, e tudo mudou. De repente, as coisas que ele pensava ter entendido foram questionadas. Ele passou um tempo em solidão, lutando, procurando e permitindo que Deus transforme sua compreensão. Aquela estação de dúvida e novamente ele era um crente, mas ele uma vez perseguiu os cristãos. Ele estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Então, no caminho de Damasco, ele encontrou Jesus. Tudo mudou. As coisas que ele pensou que entendia foram questionadas. Ele passou um tempo em solidão, lutando, procurando e permitindo que Deus transforme sua compreensão. Essa estação de dúvida e avaliação não o enfraquece. Isso o tornou mais forte. Quando ele emergiu, ele não era mais o perseguidor, mas Paulo, o pregador. Um homem cujo testemunho moldará o curso da história. Mais tarde, ele escreveria: "Recebi misericórdia por esse motivo, que em mim, como principal, Jesus Cristo poderia exibir sua perfeita paciência como um exemplo para aqueles que deveriam acreditar nele para a vida eterna." Seu passado, suas dúvidas e até sua antiga oposição à fé, tudo tornou-se parte da história que Deus usou para alcançar pessoas inúmeras. Você não deve ter vergonha de suas dúvidas quando as traz a Deus.
Ele os transformará em um testemunho de sua fidelidade. Você se encontrará se relacionando com os outros de maneiras que nunca podia antes. As próprias lutas que você temia se tornarão o fundamento da sua história, prova da paciência de Deus, sua bondade e sua fé inabalável. Você vai olhar alguém nos olhos e dizer: eu sei como é questionar tudo. Eu sei como é lutar com dúvidas, mas também sei que Deus é fiel e o levará através. Os testemunhos não são incorporados em conforto e facilidade, eles são forjados em provações, lutas e momentos de fraqueza, onde Deus se mostra forte. Quando a dúvida nos leva de volta a Deus, não é algo para temer, é algo para abraçar. Abrace, pois um dia você ficará do outro lado da sua luta. O que antes parecia uma temporada de confusão se tornará um testemunho de sua graça. Isso nos leva à verdade final: a dúvida é uma encruzilhada. Você deve escolher a fé agora. Vimos como a dúvida pode nos fortalecer, aprofundar nossa dependência de Deus e moldar nossos testemunhos. Devemos fazer a pergunta mais importante: o que faremos com nossa dúvida? Todo crente chegará a esse ponto. A dúvida é uma parte inevitável da jornada cristã. Chegou cedo em algumas caminhadas de algumas pessoas com Deus, enquanto surgem outros durante períodos de sofrimento profundo, orações sem resposta ou dificuldades inesperadas. A verdadeira verdade é que a dúvida em si não é o fim da fé. É uma encruzilhada onde a fé ou é abandonado ou fortalecido. Nossa resposta nesses momentos determina o curso de nosso relacionamento com Deus. As Escrituras nos mostram as pessoas nesse próprio cruzamento. Alguns deixam suas dúvidas endurecer seus corações e afastá-los de Deus. Outros usam sua incerteza como um motivo para buscá-lo ainda mais. O faraó, apesar de testemunhar milagres inegáveis através de Moisés, recusou-se a acreditar que o Senhor era o Deus verdadeiro. Em vez de procurar a verdade, ele se apegou ao orgulho, deixando a dúvida se transformar em desafio. Por outro lado, Nicodemos, um fariseu e um líder religioso, veio a Jesus à noite com perguntas. Ele não entendeu quem era Jesus ou como a salvação funcionava. Em vez de rejeitar o que ele não podia entender, ele perseguiu a verdade. Sua dúvida o levou direto para Jesus. Ele procurou, e encontrou. Muitas pessoas pensam que ter fé significa nunca duvidar. Mas a fé real está optando por confiar em Deus, mesmo quando surgem dúvidas. Abraão, conhecido como pai da fé, teve momentos de hesitação quando Deus prometeu a ele um filho na velhice, mas ele riu quando anos se passaram e nada aconteceu. Ele e Sara tomaram o assunto por conta própria, forçando uma solução através do esforço humano. Abraão finalmente escolheu acreditar que Deus guardaria sua palavra e que a fé foi contada como justiça. Sua história prova que a fé não é sobre nunca vacilar, trata-se de escolher confiar, mesmo quando o inimigo quer que você duvide. A dúvida não significa que você não pertence à presença de Deus. Ele sussurra mentir, dizendo que suas perguntas o desqualificam de ter fé real. Mas o próprio ato de trazer suas dúvidas a Deus é um ato de fé. Isso significa que você acredita que Ele existe. Isso significa que você confia que Ele tem as respostas. Isso significa que você não está disposto a se contentar com a incerteza. Você quer conhecê-lo mais, e é exatamente isso que Deus deseja. Ele nos convida, dizendo: venha agora, deixe-nos. É claro que Ele não é um Deus distante que afasta aqueles que o questionam. Ele é um Pai amoroso que recebe aqueles que o buscam. A escolha é nossa. Algumas pessoas lutam com dúvidas, mas nunca o levam a Deus. Em vez de procurar respostas, eles deixaram suas perguntas empurrar-as ainda mais à descrença. Eles param de ler as Escrituras e param de orar, e lentamente se afastam. A dúvida, quando deixada sem vigilância, se torna perigosa porque deixa espaço para o inimigo plantar. Devemos buscar ativamente a verdade para evitar o engano. Não podemos nos dar ao luxo de ser passivos em temporadas de dúvida. Devemos continuar, fazer as perguntas difíceis e confiar que Deus nos encontrará na busca. Jesus deu um aviso preocupante sobre isso na parábola do semeador. Ele descreveu as pessoas que receberam a palavra de Deus com alegria, mas como a fé deles não tinha raízes profundas, ela murcha quando as provações vieram. É o que acontece quando a fé é
Fica claro que isso é construído sobre sentimentos e não verdade. Se não permitirmos que a dúvida nos empurre para um conhecimento mais profundo de Deus, nossa fé permanece frágil e facilmente abalada pelas dificuldades da vida. No entanto, quando optamos por buscá-lo em nossas dúvidas, descobrimos que ele é constante, imutável e fiel a nos sustentar. Escolher a fé não significa ignorar perguntas difíceis ou fingir que a dúvida não existe. Significa trazer essas dúvidas para o único que pode realmente respondê-las, Deus. Você deve se recusar a deixar o inimigo usar a incerteza para impulsionar uma cunha entre você e Deus. Você deve declarar, como Jó, apesar de ele me matar, espero nele. Isso é fé em sua forma mais pura, escolher Deus, mesmo quando o caminho a seguir não está claro. Agora, a escolha é sua. Sua dúvida vai afastar você de Deus, ou isso o empurrará em sua direção. Você permitirá que suas perguntas criem uma base mais forte para sua fé ou permitirá que elas corroam o que já teve. Deus não tem medo de suas dúvidas. Ele caminhará com você através deles, fortalecerá você, responderá e o aproximará mais do que nunca. Você deve escolher. Esta não é apenas uma mensagem, é um convite. É um convite a procurar a Deus com todo o seu coração, lutar com a verdade até que ela o transforme e entre em uma fé firme e inabalável. O inimigo quer que você fique preso em incerteza, mas Deus não. A dúvida é a encruzilhada. Leve esta mensagem a sério. Se você já lutou com dúvidas, procurou a verdade ou desejou uma conexão mais profunda com Deus, esta comunidade é para você. Mergulhamos na palavra de Deus, abordamos questões difíceis e crescemos em fé juntos. Aperte esse botão de inscrição e ligue as notificações. Nunca perca o ensino que fortalecerá sua caminhada com Cristo. Se este vídeo o encorajar, reserve um momento para gostar. Toda a interação ajuda a espalhar a verdade de Deus para mais pessoas que precisam ouvi-la. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Estamos nisso juntos, buscando, aprendendo e crescendo em Deus. O amor e a verdade de Deus permanecem conectados. Continue pressionando e vamos seguir esse caminho de fé lado a lado. Inscreva-se agora e vejo você no próximo vídeo.